Continuando aqui, doutor, vamos lá, apresentando pra gente. Chegam aqui Tá, no consultório, né? tá. Onde a gente Esse consegue... paciente emagreceu bastante, né, É, doutor? esse aqui é o nosso modelo, né? Que é o Zé. Ah, E interessante, para você aí, utiliza ele para orientar o paciente isso, onde tem algum tipo de lesão. conseguir explicar como é que funciona o mecanismo, principalmente na maior área de atuação que eu faço hoje, que é voltada para a quiropraxia. Então, eu consigo mostrar os mecanismos de lesão, consigo explicar que tipo de manobra ou que tipo de ajuste eu farei, né? Mostrando aqui no Zé o que acontece na biomecânica Dá um e exemplo desenvolver aí de a comum, por mobilidade. exemplo, você falou agora uma palavra que eu achei interessante, mecanismo de lesão, não é isso? Isso. Então, dá um exemplo que é muito comum aqui nos teus pacientes de virem com esse tipo de lesão ou com... Sim. Então, nesse tipo de caso aqui, ó, vamos botar o Zé aqui de costas, Ah, como é que é o nome dele? é o Zé. É o Muito Zé. comum é as pessoas têm lombociatalgia, né, ou a lombalgia em si, e isso pode estar relacionado à diminuição de mobilidade das articulações sacroiliaca, né? A articulação sacroiliaca, ela tem que ter um ritmo de movimento, e à medida que a pessoa caminha e se movimenta, ele faz um jogo, onde o sacro fica no meio, se movimentando como se fosse uma cauda que iria fazer isso para lá e para cá, né? E aqui os ilíacos vão trabalhar com o ritmo sacroiliaco. Quando há um aprisionamento de uma das partes da articulação, né, há uma perda de mobilidade. Essa perda de mobilidade, por consequência, vai fazer com que a liberação dessa inervação seja prejudicada. O sistema nervoso central, ele manda os sinais para que, através da medula espinhal, venha para o sistema nervoso periférico e se distribua ao longo do corpo. À medida que há um aprisionamento do nervo, a saída dessa inervação fica prejudicada. E se ele entregava uma quantidade de volts até chegar lá na extremidade e isso ficar para menos ou para mais, haverá alterações para as regiões onde essa inervação alcança, sejam órgãos, vísceras ou músculos. A partir do momento onde existe um aumento dessa excitabilidade, vai aumentar, por exemplo, a tensão. Então, quando a gente devolve o movimento através dos ajustes quiropráticos, a gente consegue, então, liberar essa inervação e aí o input nervoso, ou seja, o sinal dessa inervação passa a se normalizar e, consequentemente, vai devolver a função daquela estrutura para onde ia a inervação, né? Eu posso entender, doutor, como nessa explicação que você deu, que a medida, por exemplo, do impulso nervoso que desce pelo sistema simpático, por dentro da medula, ele está assim, por exemplo, com essa, vamos dizer, não sei se deslocamento é a palavra, mas essa A gente forma. chama isso de subluxação quiroprática. Subluxação. Aí eu na prática como paciente vou sentir, por exemplo, o nervo ciático estendendo, doendo, me incomodando, por exemplo. Esse aprisionamento dá essa sensação de que está Tipo, doendo, a pessoa vai esticando. caminhar e sente, é como se tivesse uma borracha lá dentro. Isso. E aí essa dor vem, pelo que o senhor falou, pelo que eu entendi, no sentido de que o impulso nervoso, o input nervoso não chega até chegar adequadamente onde deveria. Principalmente até as extremidades, que ele vai Isso. buscar ali, porque ele está, de alguma forma, é como se eu tivesse nisso aí um aprisionamento, é como se eu tivesse, falando uma analogia, um fio que está ali mastigado e não passa a corrente Isso, adequada. Exatamente. Exatamente. Essa inervação, ela vai para de diferentes pontos do corpo, né? A gente consegue mostrar através do mapa de Dermatos, deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Que aí você já traz ele ali, que a gente traz vamos dizer assim, do esqueleto, né, da parte ali, e você começa a mostrar a nível, aqui é onde você mostra a nível de exames, diagnóstico. Aqui também tem, por exemplo, um caso de eles trazem para você. Nesse tipo de caso aqui, a gente consegue verificar, a gente pede a escalometria de membros inferiores, onde é feito um exame de imagem para mensurar o tamanho dos membros inferiores, para descobrir se existe diferença real do tamanho dos ossos. Ah, entendi. Então, nesse caso aqui, a paciente tinha uma diferença de osso menor no fêmur, do lado esquerdo,
né, do lado esquerdo da paciente, e do lado direito da paciente havia também diminuição, e esse tipo de compensação ainda assim era maior do lado esquerdo, fazendo com que a perna curta dela fosse do lado esquerdo, e a gente chama isso, quando é uma diferença real, de perna curta anatômica, ou seja, há uma anisomelia, que é uma diferença no tamanho dos ossos real, e isso muitas vezes traz uma interpretação difícil na hora de fazer a avaliação quiroprática. Então, quando existe dúvida, a gente pede então os exames para que a gente, com mais precisão, consiga fazer os ajustes. Nesse caso, a paciente tinha uma perna curta do lado esquerdo, bem severa, e os ajustes nos indicavam inicialmente que deveríamos trabalhar apenas desse lado, e não, a gente tinha realmente uma primariedade desse lado, porém esse outro lado era fundamental mexer, porque o comportamento da pelve, em virtude da diferença real do tamanho dos membros, ele era diferente do habitual. E essa diferença de comportamento inicialmente nos induzia ao erro, por isso pedimos os exames para que confirmasse que havia uma mudança do contexto habitual, e então a partir dali conseguimos fazer os ajustes e o paciente teve um excelente muito interessante. Existem casos, como eu havia comentado, onde a gente apenas pela análise clínica não consegue desenvolver encontrar todos os achados de subluxações para que a gente consiga fazer a correção e os ajustes pertinentes, né? Então, quando é assim, a gente pede exames complementares, né? Um exemplo desse é o raio-x de pelve completa, e a partir do raio-x de pelve completa, a gente faz a espinografia. A espinografia, a gente tira a mensuração das medidas com uma régua especial, que é uma régua paralela, né? Onde a gente tira as medidas nas extremidades máximas dos ossos, né, para conseguir encontrar a medida do comprimento, por exemplo, dos ilíacos, faz a comparação deles, faz a comparação também do forame obturatório, né, faz a comparação do deslocamento do eixo da pelve, a síntese púbica deslocada, fora do eixo normal, procura verificar qual é o alinhamento da base sacral, ou seja, do osso do sacro, e verificar para onde está indo o ápice, né, e identificar assim os ajustes necessários. Muitas vezes situações como essa são decisivas para conseguir um ajuste mais preciso no paciente. Agora aqui você pega um caso clínico e você leva, por exemplo, para análise depois ali do Zé, que a gente vê ali na prática a figura do esqueleto, você vem e orienta. Eu gosto de mostrar isso para os pacientes. Às vezes o paciente não sabe me explicar exatamente como acontece o problema dele, e aí eu mostro o mapa de dermatos, que é um mapa que faz a relação, né, das raízes nervosas para onde elas vão, né? E aí eu pergunto para o paciente, onde é que tu sente a tua dor? Daí ele vai me dizer, é por aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Essa paciente em questão que eu estava comentando ainda há pouco, ela tinha uma dor por aqui. Daí fui ver dermátomo de S1, entre S1 e S2. Às vezes ela tinha um pouquinho mais alto. Aí a gente vem para o Zé, por isso que é importante essa relação, onde a gente consegue descobrir a S1 fica aqui, primeira saída sacral, depois S2 e assim vai. Então aqui havia algum tipo de aprisionamento. Então a gente tem que descobrir que tipo de aprisionamento é através das listagens e os testes que existem diversos testes. Por isso, uma avaliação bem feita é muito importante. E a partir dessa avaliação, conseguimos identificar que havia necessidade de movimentar a sacroiliaca desse lado, né? Bem como desse, mas esse era o maior problema, onde havia a dor do paciente. E aí, a partir de então, identificada a listagem, conseguimos fazer os ajustes e devolver o movimento. Devolvendo o movimento, a liberação da inervação, o input neural fica normalizado, ou seja, a corrente que vinha lá de cima do cérebro passa a ficar normalizada, devolvendo então a normalidade para a periferia, para onde era destino daquele impulso elétrico, no caso era a parte muscular. E aí, no caso, que trouxe ela aqui, que é a dor, que reflete nisso, aí isso vai reduzindo isso. Dentro da análise de quiropraxia, a gente devolve essa movimentação para que o corpo se corrija sozinho. Ele leva às vezes alguns dias, algumas semanas inclusive, mas normalmente de 3 a 7 dias ele dá uma melhorada incrível ou resolve completamente.
Lógico, nem sempre a gente consegue fazer todos os ajustes de uma sessão só. Às vezes é necessário fazer outras sessões para que possamos aos poucos ir limpando a área, ou seja, ajustando todos os segmentos. Entendi. De maneira a devolver a movimentação plena. Então agora a gente vai ter um paciente aí que a gente vai fazer uma prática então da quiropraxia para o pessoal conhecer aqui como é que você faz esse paciente para entender. Então vamos lá.